We have just watched and listening this video regarding some thoughts from citizens across Europe that they were asked this: how do you think digital transformation can improve justice? And their thinking, those answers underline the need for digital literacy, greater involvement from citizens in the processes, and well, at the end, they show that not all can be done or should be done digitally. What scenarios for evolution can be designed? How does digital by default apply to, for instance, the registration affairs and courts? This morning's speeches were definitely the starting point and a kickoff, a very good kickoff for an holistic vision of Europe's priorities and how to embrace the next steps. There's always a gap, sometimes a cliff between what we are used to do and what we need to do. This comes to my mind because of this next panel about digital transformation in justice, today and tomorrow, starting with three very relevant speakers. The first one, please welcome Justice José Cunha Rodrigues, joining us live from Lisbon from now. Senhor Comissário Reynders, Senhora Ministra Van Dunen, Senhora Ministra Christine Lambert, Senhora Ministra Liliana Koziovic, Senhora Secretária de Estado Anabela Pedroso, ilustres participantes, numa das minhas recentes aventuras literárias, escrevi que o direito e a justiça estão a entrar numa nova idade e que uma das características da transição é o abuso da lógica e a cedência a um novo paradigma de positivismo que utiliza as tecnologias para decidir depressa. Disse a propósito que a lógica só tem validade se for consequencial ao pensamento e que o pensamento não deve ser capturado por pré-compreensões, preconceitos ou medos. Associei esta ideia ao habitat poético de Hölderlin, Heidegger ou Paul Celan. Poetizar a justiça, diz Heidegger, é não se encerrar na configuração de valores, mundivisões, sistemas morais, princípios jurídicos, costumes ou hábitos, mas ir até ao apelo do ser, prestando atenção às nossas mais amplas possibilidades de habitat. Referia-me a uma justiça em fase terminal de paradigma. Aquela ideia de habitat parece-me ajustada à realidade de hoje e aos desafios da amanhã. É que não é possível falar do amanhã da justiça se não se tiver conhecimento do hoje. Todo o conhecimento será poético se a atração pelo futuro inibir a arte de pensar. Como resistir à justiça à emergência do digital? Não são evidentes as respostas. As análises sobre a era digital oscilam entre o revolucionário e o conservador, o entusiasmo e o ceticismo, o gradualismo e a disrupção. Têm normalmente uma característica comum: desvalorizam o passado. Agem com uma espécie de superstição sobre a capacidade do numérico para alterar a realidade, seja esta qual for. Um dos pontos a tomar em consideração é que a administração da justiça deixou a sua tradicional passividade para se centrar agora na avaliação do desempenho e da eficácia. Com esta evolução, favorecida pelas novas tecnologias, os processos de decisão passaram a ser submetidos a um controlo e a uma exposição que aumentam a transparência, mas corroem o tempo de reflexão e podem falsear a genuinidade do discurso. Poderá estar em causa uma relação desproporcional entre ganhos e perdas. Em Portugal, como em alguns outros países, desmaterializaram-se os processos, adotaram-se meios avançados de assinatura digital, constituíram-se bases de dados municiadas por potentes motores de busca e dotaram-se os tribunais de consideráveis meios computacionais. Foram reformas significativas
particularmente nos últimos anos. Apesar disso, os resultados apenas parecem por ora concludentes em matéria de celeridade e eficácia. A qualidade não parece ter sido incrementada e as decisões tornaram-se mais longas, repetitivas e complexas, denunciando o copy-paste como forma de enriquecer os conteúdos. O estudo e a reflexão estão a ser substituídos pela busca de ideias e soluções prontas a vestir. Outras vezes, a pressão disciplinadora dá lugar a decisões sumárias e expeditivas. Um aspecto com um peso crucial na avaliação de ganhos são os deveres de fundamentação. O processo impõe aos juízes deveres particularmente intensos de fundamentação. Estes deveres foram potenciados por concepções que veem no processo a quintessência dos saberes jurídicos. As partes jogam nestas exigências, multiplicando a alegação de factos, sempre na expectativa de provocarem contradições que, em casos de insucesso da ação, permitam obter a anulação dos julgamentos. O digital ampliou significativamente as possibilidades de desvio destas e de outras regras de utilização do processo. Os atores judiciais vivem cada vez mais na complexidade e alimentam-na. Pela sua natureza sistémica e pela pluralidade e falta de articulação dos agentes de mudança, a justiça encheu-se de antagonismos, incongruências e irritações. O problema é então saber se o digital irá dissipá-los ou se, pelo contrário, virá exponenciá-los. Há ainda o problema da verdade. A generalidade dos sistemas dogmatizou a separação epistemológica entre verdade processual e verdade material, o que não favoreceu a procura da verdade ontológica, a que o juiz não pode renunciar. A hipermodernidade trouxe novos fatores de degradação da verdade, pelas corruptelas engendradas pelas fake news e pelos factos alternativos, que colocaram a administração da justiça numa tensão particular pela alteração cognitiva, psicológica e evolutiva de partes, testemunhas e peritos. A dicotomia procura da verdade, procura da pacificação social explicam a menor resiliência dos sistemas continentais em relação aos common law. Na propedêutica do digital, é então fundamental saber que aquilo a que podemos aspirar é a exatidão, celeridade e eficácia. Não é verdade. Finalmente, como geralmente é reconhecido, a administração da justiça está afetada por uma crise de confiança. Não só por disfuncionalidades e contingências próprias, mas também porque a sociedade está imbuída de uma cultura profana, rebelde a valores e, por isso, indiferente ao direito. Poderemos transitar para o digital com esta herança? O professor Richard Susskind escreve que há duas maneiras de mudar. Uma, evolutiva e incremental, orientada para o aperfeiçoamento do sistema. Outra, radical, implicando transformações que vão além da automatização dos processos convencionais. O autor disse gradualista, mas reconhece-se frequentemente como um típico revolucionário. Vai até à inteligência artificial, à robótica, ao processamento de linguagem e à blockchain. Quer transformação, disrupção e mudança. Separa os tempos da oralidade, da escrita e da impressão e aponta para uma quinta fase, a que chama transhumanismo, em que humanidade, tecnologia, robótica, nanotecnologia e genética convergiriam. Sinto-me tentado a exprimir as minhas hesitações quanto a alguns pontos, fundadas na experiência que acumulei nos tribunais nacionais, no Tribunal de Justiça da União Europeia e noutras jurisdições institucionais e arbitrais. Um aspecto de relativa importância refere-se à questão da oralidade. Os modelos vigentes não privilegiam a oralidade, assentam na escrituração. As gravações e a desmaterialização do processo não alteraram esta realidade. Acontece que a rigidez do escritural está em contraciclo com a cultura oral prevalente e as suas características de mediatização marcadas pelo conhecimento global e instantâneo. O digital poderia favorecer a mudança, em termos de memória e garantia da autenticidade dos atos processuais, mas para isso, enquanto se inova, deveria estar-se atento à história e ao funcionamento do sistema.
Por outras palavras, é preciso mudar pensando. Tem sido dito que o digital ameaça a independência dos juízes pela ação combinada de programadores, software, engenheiros e empresas de informação tecnológica. Não creio que o risco venha especialmente ou sobretudo daí, mas há considerações a ter em conta. Vêm depois as dúvidas e as reservas. Emmanuel Poinas é autor de um interessante livro cujo título, Le Tribunal des Algorithmes, mostra a incomodidade do tema. Para o autor, a tecnologia numérica, como toda a forma de escrituração, é ao mesmo tempo uma estilização e uma fossilização da realidade. Quanto à blockchain, tratar-se-ia de uma revolução na revolução. Não estaria em causa um quadro epistemológico da ordem da estatística, mas um puro mecanismo determinista. A blockchain produziria uma traçabilidade inalterável e eterna, o que quer dizer que nos introduziria num mundo onde o esquecimento deixa de ser possível. Haveria descontinuidade entre presença e lugar de ação, entre o ritual e o processo, entre comunicação e informação, entre o gesto e a palavra, entre ouvir e sentir, entre o contexto e o texto, e entre investimento e ação. A denominada justiça preditiva encaminhar-se-ia para uma função meramente oracular. Mas todo o digital é, para os críticos, a substituição da causalidade pela correlação, o futuro deduzido do passado, o risco de se criar uma normatividade secundária, a petrificação do tempo, um saber jurídico alternativo ou a combinação do conhecimento da norma com o mercado. Por outro lado, problemas como os da proteção da vida privada, do direito à igualdade de armas, da equidade ou do direito ao esquecimento iriam inevitavelmente perturbar a digitalização da justiça e gerar novas formas de contencioso que eliminariam parte dos ganhos. Há também correntes que se dedicam a inventariar os malefícios da digitalização. Antoine Garrafão e Jean Lasserre publicaram muito recentemente um livro cuja publicidade em cinta é reveladora. Aceitariam ser julgados por algoritmos? A entrada na era digital exige um esforço especial de atenção. Mas o citado livro de Garrafão é introduzido com uma expressão que pretende dizer ao que vem. Evitar a análise pelos resultados e, ao contrário, colocarem-se num ponto de vista organizado pela teoria do conhecimento e da cultura. Naturalmente, ninguém quer ser julgado por algoritmos. No entanto, a inteligência artificial pode ser um instrumento importante para certas áreas da administração da justiça, incluindo o ato de julgar. Refiro-me a etapas cruciais para a formação da decisão, nomeadamente as que carecem de operações de cálculo, de pesquisa de fontes, de despiste de contradições lógicas e de procura de precedentes. A síntese e as escolhas, essas devem caber, evidentemente, ao juiz. Os autores citam a experiência na China, em que as reformas compreendem simultaneamente a assistência técnica, o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia, a imparcialidade e a credibilidade, as necessidades do acesso à justiça, a transparência, a habilitação do público para ter a experiência da justiça, a melhoria dos processos de decisão, a blockchain e a redução de custos. É verdade que o digital conheceu na China um considerável desenvolvimento que deu os primeiros passos no tempo do ministro Xiao Yang, com quem tive o privilégio de privar várias vezes, motivado pela questão de Macau. Não obstante o cunho autoritário do regime, foram importantes as reformas realizadas por Xiao Yang. É especialmente lembrar a sua proposta de conferir independência à justiça em relação ao mundo político. Sem surpresa, a proposta foi rejeitada, mas nenhum dos seus sucessores retomou a ideia. Desta experiência, pode, no entanto, concluir-se que a facilidade de incrementação das medidas tem uma relação intrínseca com a unidade da ação, o pensamento sistémico, a natureza do direito e a estrutura social. A entrada na era digital exige um esforço especial
de restauração da confiança na justiça e a adoção de novos instrumentos de manutenção da confiança relativamente aos mecanismos do numérico. É o que o Susskind diz, não andar para trás no futuro. Como noutros sectores, o digital conferiu uma nova importância à ética judicial. A capacidade de armazenamento e de intromissão na vida privada exige um acompanhamento permanente, mesmo no âmbito de matérias que se considerava terem um valor meramente burocrático. Muitos autores afirmam agora que a pandemia está a provocar importantes alterações nos sistemas de justiça. Se for assim, a crise deve ser aproveitada como oportunidade. E eu creio, de facto, que é assim. A pandemia criou uma nova ideia de inovação, criou mecanismos de emergência e criou uma ideia de aproveitar a crise como oportunidade para novos e ingentes desafios. Gostaria de terminar com um modesto contributo que é, no fundo, o que concluo destas considerações que acabei de fazer. O tempo e o modo da administração da justiça estão esgotados. Parece-me este um dado que não merece grande discussão. Em termos de paradigma emergente, deve ser equacionado um modelo que reconheça a transição da cultura escrita para a cultura oral e aceite a importância do digital como plataforma de programação, operacionalidade e registro. No digital, não é de excluir a inteligência artificial, mas é de prevenir o uso deste meio como modo de refriar o pensamento indutivo e a criatividade e limitar os tempos de reflexão. O mundo digital impõe, a meu ver, um conjunto de separações metodológicas em que enuncio a natureza dos sistemas jurídicos, com destaque para a distinção entre common law e direito continental. A distinção entre modelos judiciais baseados no precedente e modelos de jurisprudência aberta. A distinção entre ramos de direito, com especial atenção ao direito criminal e ao direito administrativo. A distinção entre sistemas que admitem, em geral, o recurso à equidade e sistemas que o restringem. A prevenção dos efeitos de erosão da independência dos magistrados. A restauração da confiança da justiça e a manutenção deste objetivo na incrementação do numérico. Uma abordagem, ao mesmo tempo, epistemológica, antropológica e jurídica. Regresso à ideia de habitat com que iniciei a minha intervenção. A espessura e expressão totalitária do digital exigem um ambiente funcional em que exista humanidade, valores e pensamento. Só esse ambiente será propício à cultura constitucional, ao respeito pelos direitos fundamentais, à ética, à compreensão da essência do justo e uma boa respiração de quem aplica o direito. Muito obrigado pela vossa atenção.